Eu sou mãe do Anthony. O Anthony hoje ele tem 9 anos. Como descobrimos o autismo no Anthony? Ele sempre foi uma criança muito quieta, aquela criança que deixava na cama, não dava trabalho nenhum, quase não chorava. Então aquela criança típica que toda mãe sonha em ter, aquela criança que nunca dá trabalho. Mas começamos a perceber algo estranho nele, porque ele demorou muito para andar, ele não firmava a cabeça, colocava ele em pé, as pernas não firmavam, então a gente começou a perceber. Como eu tenho mais 2 filhos, né, o Anthony é o caçula, então a gente sempre compara uma criança a outra e começamos a perceber que o Anthony ele não tinha uma coordenação, não tinha uma firmeza, e começamos a notar que tinha algo estranho nele. Aí colocamos na escolinha, né, com 2 anos e meio, e ele não se adaptava de forma alguma, não se enturmava com outras crianças, ficava sempre afastado, e notamos que ele sempre ficava com o objeto na mão, sempre segurava aquele objeto, que parecia uma baquetinha de tamborzinho, não desgrudava daquele brinquedo nunca. Se tentasse tirar da mão dele, ele chorava muito, e a partir daí começamos a perceber algo estranho. A escolinha nos informou que poderia ser autismo. Eu nunca tinha ouvido falar em autismo. E mesmo assim, tirei ele da escolinha porque ele não se adaptou. E com 4 anos de idade, colocamos ele numa escola aqui em Maringá, uma escola bilíngue, porque ele passou a ter muito interesse por vídeos, por músicas, musiquinhas, tudo em inglês. E mesmo assim, eu não sabia do autismo, mas eu sabia que meu filho precisava de algo a mais. Como mãe, e eu procurava esse algo a mais. Coloquei na natação, no meu entender como mãe, ele precisava estimular a coordenação motora, mas mesmo assim eu não tinha conhecimento do autismo. Quando chegou na escola, a escola nos orientou que ele precisava de frequentar uma clínica de psicopedagogia, devido à coordenação motora dele ser muito lenta, e ele tinha muita dificuldade de olhar na lousa e no caderninho. Isso ele já estava com 5 anos de idade, e ele começou a frequentar essa escola de psicopedagogia. E começamos a procurar orientações médicas, né, para descartar questões neurológicas, alguma coisa assim. E fizemos exames e passamos por muitos médicos, muitos exames para descartar qualquer possibilidade de alguma alteração neurológica, mas graças a Deus não tinha nenhuma alteração. O Anthony era uma criança normal, porém com alguns comportamentos diferenciados. E foi onde começou a surgir a palavra autismo, mas os médicos não davam diagnóstico para nós. Até que eu levei ele no Rio de Janeiro, cheguei no médico e falei, doutor, por favor, me fala o que meu filho tem, porque algumas mães ou professores, alguém assim, eu ouço muito a palavra autismo, mas eu não tinha força de pesquisar o que era autismo, porque nesse intervalo de tempo, vamos dizer assim, o meu emocional estava muito abalado, porque quando eu estava nesse processo investigativo, a minha mãe faleceu de infarto fulminante, e antes do Anthony eu já tinha tido um filho, que eu tive depressão no pós-parto, eu cheguei a rejeitar, teve um momento de rejeição desse filho, e 4 meses que esse meu segundo filho, ele estava com 4 meses, foi quando eu engravidei do Anthony. Então foi um processo de vários eventos, eu estava com muita depressão, e eu não tinha forças para estudar, para pesquisar, para entender o que estava acontecendo. Até que um dia, eu olhando no Instagram, eu vi um blog de mães falando de crianças autistas. A partir de então, eu levei um susto, porque teve uma mãe que falava que a filha dela tinha um autismo leve e de repente a filha regrediu, foi para o autismo severo. Nisso eu levei um susto muito grande, eu falei, meu Deus, o que é esse autismo? Porque até então dizia que o meu filho teria a possibilidade de ser autista leve, mas quando eu li que poderia agravar o problema, aquilo eu levei um susto, foi onde eu passei a estudar, ir atrás, investigar, saber o que era autismo. Aí foi quando nós começamos a levar ele fazer terapias, levar em vários médicos, e dentro das nossas condições fazer o possível, né? Sempre fazer o a mais. E ele começou a fazer natação, ecoterapia, colocamos em aula de piano, porque ele mostrava interesse tudo que ele mostrava interesse nós procurávamos
é incentivar. E o laudo não saía, até que eu fui num outro médico em Londrina, falei, doutor, preciso saber que realmente que meu filho tem, se é autismo mesmo, porque se for autismo eu preciso de um laudo, porque a escola diz que só pode me fornecer um professor de apoio desde que eu tenha um laudo, mas ninguém me dá o laudo. Por que a dificuldade de dar laudo para criança de autismo leve? Porque a criança aparentemente é normal. Então os médicos, tem médicos que esperam, né, para ver se aquela criança vai evoluir, para saber se realmente é autismo. Mas eu como mãe, o que eu quero alertar para a classe médica, por favor, gente, se já tem suspeita de autismo, que não seja o autismo, aquela criança já está com dificuldade de coordenação motora, já está desenvolvendo dentro dos padrões normais, que já nos encaminha aquela criança para as terapias, porque o tempo corre muito rápido e nós temos que já correr atrás das terapias para essa criança crescer mais, desenvolver mais, né? Não ficar perdendo tempo. E eu acredito que eu perdi muito tempo, vamos dizer assim. Eu, por conta própria, com sentimento de mãe, eu que colocava meu filho em algumas terapias, mas não por indicação médica. Foi assim como que se diz? Perdi. Instinto materno mesmo. Mas quantas mães que passam por momentos difíceis, não tem vamos dizer assim, não aflorou esse instinto ainda, ou não tem nenhum conhecimento, quanto tempo que ela está perdendo em estar trabalhando, fazendo a terapia, está incentivando, estimulando essa criança. Então, como mãe, eu sinto assim, no meu caso, eu senti falta assim, de que os médicos me dessem uma orientação maior, mesmo que não me desse o laudo, mas que me indicasse, me direcionasse, mãe, leva o seu filho para tal terapia, incentiva teu filho a fazer isso, e é isso que eu senti que faltou com o meu filho. Em que momento você conseguiu se sentir apoiada por uma equipe multidisciplinar ou por um médico que pôde te ajudar nesse processo? Então, a partir do momento que eu tive o laudo nas minhas mãos, eu cheguei na escola, porque a escola em nenhum momento, essa escola, graças a Deus, em nenhum momento ela se negou a ajuda, ela simplesmente por questões, vamos dizer assim, por normas, né, da escola e devido à lei também, né, era necessário eu apresentar o laudo. A partir do momento que eu consegui o laudo, em uma semana meu filho já estava com professora de apoio e a partir daí ele se desenvolveu muito, porque ele se sentiu com alguém ali do lado dele, ajudando, auxiliando, e a partir de então foi um grande avanço na parte pedagógica do meu filho. O professor de apoio foi de muita importância. Gislaine, com relação então ao tratamento, o que você tem feito hoje que tem auxiliado o Anthony? O Anthony, como toda criança, quando ela é diagnosticada com autismo, os médicos receitam, né, os remédios sintéticos, né, como é o comum, é o normal dentro da medicina, e esses medicamentos foram bons, assim, atendeu a necessidade do Anthony momentânea, vamos dizer assim, questão de ansiedade, questão dele ficar mais quieto, não muito agitado, mas o que aconteceu? Ele começou a engordar, devido aos medicamentos, o Anthony ele engordou mais de 30 quilos, aí veio junto com o autismo outro problema, a questão da obesidade. Chegou ao ponto que não tinha mais medicamento que melhorasse essa questão da ansiedade, essa compulsividade por comida. Ele começou a ficar compulsivo por comida. Apesar da seletividade alimentar, né? Eram poucos alimentos que ele comia, mas o pouco que ele aceitava, ele comia muito. E eu fiquei muito preocupada, cheguei na médica e falei, doutora, esquece o autismo. A minha preocupação no momento como mãe, no momento é a obesidade do meu filho. E pode acontecer de desenvolver uma diabetes, aí vou ficar com uma criança diabética e autista ao mesmo tempo. Vai agravar muito mais o problema dele e todos nós, né? Ela também estava muito preocupada. Foi quando ela nos orientou a questão do uso do canabidiol. Aí, porém, a doutora nos orientou que dentro do autismo leve, ela nunca tinha receitado e nunca
teve, assim, não tinha experiência com canabidiol com autista leve. Ela só indicava, né, o correto, o normal, é indicar o canabidiol para autista de moderado a severo. E foi quando eu já estava pesquisando a questão dos óleos, uso de óleos essenciais, né, no tratamento de criança autista. E tive a oportunidade de ir para fora do país, conhecer como que funciona, onde que é essa indústria, de onde vem esses óleos, qual a procedência desses óleos, porque a minha grande preocupação era estar dando mais algum medicamento, algo sintético para o meu filho. E eu queria algo mais natural possível. E foi quando nós começamos um protocolo usando os óleos essenciais e graças a Deus foi o que deu certo, está dando certo no momento. O Anthony não faz mais uso de medicamento sintético algum. Eu não faço mais uso de medicamento sintético porque devido à minha depressão eu fazia uso de medicamentos por muitos anos e aquilo já estava me afetando também porque eu não tinha condições mais de dirigir, de fazer minhas atividades normais, de cuidar dos meus filhos, porque os medicamentos deixam a gente dopada. Assim como eu ficava dopada, o Anthony praticamente ficava dopado. E quando o Anthony fazia uso de medicamentos sintéticos, ele não frequentava a igreja, eu não conseguia, o Anthony não frequentava festas, festa de aniversário de amiguinhos. Então ele era uma criança assim, ele ia para a escola, ele estudava, porém ele não tinha a questão da sociabilidade, ele não era uma criança sociável, ele não fazia amizades, ficava sempre isolado. E com o uso dos óleos essenciais, além de tratar a questão da ansiedade dele, o Anthony, comecei a perceber que o Anthony começou a se interessar em ter amiguinhos, fazer amizades. Hoje o Anthony frequenta festas de aniversário. Agora, recente, nas férias, pela primeira vez, o Anthony dormiu na casa de um amiguinho e não deu nem um pouquinho de trabalho. Então eu percebo assim que os óleos essenciais faz efeito sim, mas deixando bem claro que o Anthony é um grau leve de autismo, mas já temos conhecimento, já consegui ajudar outras mães que têm filhos com autismo de moderado, né, um grau maior que do Anthony, e que também conseguiu um efeito muito bom com os óleos essenciais. Porém, eu sou mãe, eu não peço, eu oriento, não pare com o medicamento do filho de vocês para usar os óleos essenciais. Foi uma experiência que eu peguei com as minhas próprias mãos, sobre a minha responsabilidade. Então, deixando bem claro, para o meu filho deu certo, mas nenhum autista é igual ao outro. Cada autista tem as suas particularidades.